Olá a todos, Vlad aqui. Hoje a gente vai analisar, discutir, concordar, discordar sobre o Gigante de Ferro. Filme de 1999, animação, né? Dirigido por Brad Bird, um diretor aí que não só dirigiu esse filme, que é muito bom, como Os Incríveis, né? E Ratatouille. É um filme de 1999 cult, que na época, né, não fez muito sucesso. Foi meio que um flop aí, mas com o tempo foi ganhando aí uma relevância e tal. É um filme baseado num romance, né, num livro chamado Iron Man, escrito por Ted Hughes, né? Então é uma adaptação do romance em animação, uma mistura de animação 2D com 3D que na época era bem impressionante. Então vamos lá, né? O filme, primeiro a gente tem que dar um contexto, né? O filme se passa em 1957, é um pouco depois da Segunda Guerra Mundial e no ápice ali da Guerra Fria entre, né, Estados Unidos e União Soviética. Então, o contexto do filme é um contexto um pouco tenso, né? O filme, no geral, né, segue mais o personagem principal, Hugert, é um menino, né, um garoto aí, filho de uma mãe viúva, que é meio sozinho ali, meio sem amigos e tal, e mora numa cidadezinha pequena, né, que acidentalmente acha um robô, né, um robô de ferro, um gigante de ferro, que caiu perto da cidade. E o filme gira em torno disso, né. O menino encontra o robô, vai fazendo uma amizade, criando uma relação com o robô, porque é um robô humanizado, né? Não é um robô mecânico somente, ele aprende, ele fala, e ele vai criando uma relação. No filme, o gigante de ferro se alimenta de ferro, né? Coisa de carro, morde, pega o carro, parece carro, né, com a metade faltando. Isso começa a chamar a atenção do governo dos Estados Unidos na época. O interessante dessa animação é que ela consegue atingir dois públicos, na minha opinião. É um filme fantasioso, então o menino tem praticamente um robô gigante como seu aliado, e isso pega muito, né, no imaginário infantil de uma criança que está assistindo, né? Uma criança sozinha, a criança vai se identificar, tem muita criança que tem dificuldade de criar amizades, tem um amigo muito forte, muito poderoso. Eu acho que fala bastante com esse público, mas ao mesmo tempo, por ter esse tema de guerra, né, por falar sobre a Guerra Fria, tem esses temas mais pesados ali, né? O filme já começa com uma pista, né, a mãe solteira, em 1957, trabalhando para poder sustentar a casa e o menino assim meio que sem família. Então isso aí já mostra assim, provavelmente o pai morreu na guerra, sem precisar, né, jogar na sua cara. Que é uma coisa interessante também. É um filme que não precisa te contar tudo, né? Explicitamente, né? Ele mostra, ele conta sem falar, ele vai mostrando. Então você não precisa falar, olha, Hugert, seu pai morreu e tal. Não, você já percebe ali pela situação que o pai provavelmente morreu na guerra, que fazia pouco tempo que tinha acabado, né? Então já começa ali uma dinâmica de família com o efeito da guerra, né? Então uma família pós-guerra, né? Outra coisa interessante do filme é a relação do personagem Hogart com o gigante de ferro. É uma relação muito bem construída, né? O início de medo, não sabe muito bem ali se é inimigo, se é amigo, né? E eles vão criando uma relação orgânica, né? Não é aquela coisa, olha, ele é amigo meu porque ele é gigante. Não, eles vão trocando experiências ali. E o Hogart, sendo uma criança, né? Sem toda aquela ideia conspiratória da época, de União Soviética versus Estados Unidos, tem uma certa inocência, eu acho. Uma certa inocência que possibilita ele ter amizade com o Gigante de Ferro. Então é interessante, é um filme bem emocional, tanto para criança quanto para adultos. Uma outra coisa interessante no filme é o embate entre o agente público, Kent, e o amigo do garoto ali, o Jim, né? Porque o Kent é um cara totalmente neurótico, né? Tem parte do filme que ele diz explicitamente o medo que ele tem de coisas fora dos Estados Unidos, né? O medo que ele tem do satélite Sputnik, que é uma coisa que tem no filme, uma das primeiras coisas que aparecem no filme. Então, o Kent é esse neurótico americano da época. E o Jim é um pacifista, ele é até chamado disso no momento do filme, né? Um antimaterialista que trabalha com sucata.
E os dois, assim, são dois polos, né? Dois tipos de pensamento da época. Um outro ponto muito forte nesse filme é como os personagens são reais, né? O agente público quente é muito real de quem você imagina que seja alguém neurótico. O menino é um menino, então ele vai ter reações, ele não vai medir consequências, ele vai querer explorar o mundo, né? Com a mãe super preocupada com o filho, né? É totalmente justificável, principalmente pela época e pela tensão daquele momento histórico. O Dean, que é um personagem, tem seus princípios. Cada personagem vai mostrando o que pensa durante os diálogos. Então, Kent é neurótico e nacionalista. O Dean acha que cada um constrói a sua própria história, não existe, né? Não existe roteiro. O menino é um menino explorador, sem preconceito, que gosta do diferente. Cada personagem é bem construído em pouco tempo, cara. Isso é incrível. Se eu não me engano, tem 1h20 e é muito bem construído. Então, é um exemplo de como que uma história bem contada não precisa de efeito, de horas de duração, de uma mega produção. É só simplesmente uma história bem executada. E assim, no final das contas, é uma animação muito boa, muito boa. E um diretor tão famoso, né? Ratatouille, Os Incríveis. Caramba, quem nunca assistiu? Então, acho que vale essa análise, porque acho que vale a pena quem não conhece conhecer e quem já assistiu revisitar, às vezes com essa visão mais de guerra, né? Com essa visão mais de... Não aquela visão de criança que eu tinha, por exemplo. Não tinha estudado história, não tinha... Então, vendo hoje, eu sinto a mesma sensação, porque é uma fantasia, é um menino com um robô e tal, veio do espaço, ninguém sabe de onde o robô veio. Só que, ao mesmo tempo, tem esses temas mais pesados, né? O efeito da guerra numa família, a neurose, né, dos Estados Unidos como um todo com a União Soviética. Acho que esse filme merece um 9. Um 9zinho vai. Talvez não tenha um impacto muito grande, mas é muito bem feito. Então acho que é um 9zinho. Um 9 vai. O que você acha? Já assistiu? Nunca assistiu? Se nunca assistiu, assista. Né? Tem disponível aí com facilidade. Acho que vale a pena. Uma obra que foi ganhando o devido respeito, a devida admiração que merece, porque é muito bom.